Bem-vindos ao ambiente virtual do Sistema MedLearning de ensino. Entrando hoje no módulo de pediatria, aula de crescimento e desenvolvimento. Você vai reparar que essa aula realmente é frequente nas provas de residência médica sobre pediatria. No decorrer da aula, repare que você pode parar nos botões da direita ou seguir a aula no momento que você quiser, apertar zoom para diminuir ou aumentar os slides ou as tabelas e pode mover tanto as fotos quanto as tabelas. Isso ocorre em todas as aulas do Sistema MedLearning. Então, crescimento e desenvolvimento, próximo slide. Se cair na prova e perguntar quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento e o crescimento, você vai falar que são fatores extrínsecos e fatores intrínsecos. Entre os fatores extrínsecos nós temos fatores nutricionais, está lá, proteína, carboidratos e gordura. A proteína você tem que lembrar que ela é responsável pelo crescimento. Então, síntese de proteína é igual a crescimento, né? Então, é um elemento fundamental no crescimento. Quanto mais adulto for ficando, menos vai necessitar de proteína. Carboidratos, apenas função calórica. Gorduras, temos como uma das principais funções a utilização das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Fatores ambientais. Então, isso é comprovado. Por exemplo, hoje é comprovado que nos grandes centros urbanos ocorre uma aceleração do crescimento e desenvolvimento das crianças. Por exemplo, a menarca precoce, uma maturidade biológica que é alterada devido à vida nos grandes centros urbanos. Atividade física é recomendável, ela é positiva para o crescimento e desenvolvimento da criança. Próximo slide. Fatores intrínsecos. Então, fatores intrínsecos, nós vamos pensar em genéticos e neuroendócrinos. Os fatores genéticos, então, as características das crianças, você vai lembrar que elas estão diretamente relacionadas aos genes herdados dos pais. Então, vão ter crianças que vão ser maiores, tem crianças que vão ter uma constituição menor. Neuroendócrino. Então, o hipotálamo, ele que regula a secreção dos principais hormônios envolvidos no crescimento. Então, se tiver uma alteração neuroendócrina, vai alterar o crescimento da criança. Então, tipos de crescimento. Você vai reparar por esse gráfico os diferentes tipos de tecido de crescimento. Repare, sendo marcado, o tipo genital, que ele cresce principalmente a partir da adolescência, repare aí, a partir de 14, 15 anos. O tipo neural, que cresce principalmente nos primeiros anos de vida. O tipo linfóide. E o tipo, você está vendo aí o tipo geral, que é o crescimento constante. Então, um gráfico de curiosidade para você ver o crescimento dos tipos de tecido. Próximo slide. Preste atenção na tela que isto é o mais cobrado nesse tema. Sobre esse tema crescimento e desenvolvimento, você vai reparar que realmente tem um pouco de decoreba, mas é muito cobrado. Você vai ver que as questões elas sempre se repetem. Então vamos lá, crescimento físico. Quando se falar em crescimento físico, a gente está falando sobre o aumento do peso e o aumento da estatura. Primeiro vamos por peso. Olha a tabelinha que realmente você tem que decorar essa tabela, porque vai ser cobrado. Então, evolução do peso ao nascimento, então, recém-nascido, ele perde 10% do seu peso. Por quê? Eliminação de mecônio, eliminação da urina e por causa do jejum. A recuperação ocorre por volta do 10º dia. Para decorar, vai aparecer a tabela aos poucos. Então, você vai colocar o número 1, o 2, o 3 e o 4, que representa os primeiros, segundo, terceiro e quarto trimestres. Então, o primeiro ano que é o mais cobrado. Então, 1 na coluna da esquerda, 1, 2, 3 e 4. Na coluna da direita, você vai colocar de baixo para cima 4, 5, 6 e 7, que são 400 gramas, 500 gramas, 600 gramas e 700 gramas por mês. Então, se chegou lá, perguntou na prova, você vai e colocou dessa forma a tabelinha. Lado esquerdo, 1, 2, 3, 4. Lado direito, 4, 5, 6, 7, de baixo para cima. Então, primeiro de cima para baixo, 1, 2, 3, 4. Depois, de baixo para cima, 4, 5, 6, 7. Que aí você vai ver, do lado esquerdo, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Lado direito, 400 gramas, 500 gramas, 600 gramas, 700 gramas. Então, formou a tabela, olha lá, primeiro trimestre, cerca de 700 gramas por mês é o ganho do recém-nascido. No segundo trimestre, a criança ganha 600 gramas por mês. No terceiro trimestre, 500 gramas por mês, totalizando 1,5 kg. No quarto trimestre, 400 gramas por mês. Se for perguntar em gramas, então vamos lá. Primeiro trimestre, 23 gramas dia. Segundo trimestre, são 90 dias, 1.800 gramas, 20 gramas por dia. No terceiro trimestre, 16,7 gramas por dia. Quarto trimestre, 13 gramas por dia.
após 2 anos. Então, a gente tem um ganho de 2 quilos por ano até o 8º ano. Então, 2 quilos por ano até o 8º ano, 170 gramas por mês. Marcos, 5º mês, dobra de peso. 5º mês, dobra de peso. Com um ano, triplica de peso. É só a gente somar. Então, a fórmula de peso dos 3 aos 11 anos. Então, você quer lá uma criança de 4 anos. Então, é peso em quilo. Idade, 4 vezes 2, 8 mais 8, 16 quilos. Então, uma criança de 4 anos, ela deve ter, em média, 16 quilos. Então, dos 3 aos 11 anos, você pode usar essa fórmula, tanto para a sua prática clínica e principalmente para a prova. Próximo slide. A tendência atual, tanto na altura quanto no peso, é a utilização dos gráficos de percentil. Ok? Tanto no seu ambulatório quanto nas questões, mas ainda existem muitas questões de decoreba. Mas vamos lá. Nessa aula nós vamos avaliar como funciona um gráfico de percentil ainda. Então vai lá. Ao nascimento, então a criança ela nasce com 50 centímetros. Esse número que você tem que lembrar para a prova. No primeiro semestre, ele vai crescer 15 centímetros. No segundo, 10 centímetros. Então no primeiro ano ele vai crescer a metade do tamanho que ele nasceu. Então, olha lá, cresceu 50% do valor da altura ao nascimento quando ele tiver 1 ano. Então com 1 ano ele vai ter 75 centímetros. Ele vai atingir 1 metro com 4 anos. De 2 a 5 anos, ele vai crescer 7 centímetros ao ano. E de 6 a 12 anos, 6 centímetros ao ano. Fórmula da altura também dos 3 aos 11 anos. Você decorou a fórmula do peso, agora a fórmula da altura. Então, a altura em centímetros é a idade, menos 3, vezes 6 mais 95. Então, uma criança de 4 anos, então, ó, 4 menos 3, 1. Vezes 6, 6 mais 95 é igual a 101 centímetros. Olha lá, 1 metro com 4 anos. Próximo slide. Cefálico. O que você tem que decorar? Então, vamos lá. Vai colocar também na coluna da esquerda 1, 2, 3, 4. Na coluna direita, você vai inverter. 1, 2, 4, 5. Tá? Então, primeiro trimestre, ele cresce 5 centímetros. No segundo trimestre, 9. No terceiro, 2. E no quarto, 1. Totalizando no primeiro ano 12 centímetros. Período cefálico tem que decorar. Ele cresce 5 centímetros no primeiro trimestre, 4, depois 2, depois 1. Próximo slide. Curvas de percentil sobre peso e altura, que você está visualizando agora, estão sendo cobradas nas provas de residência. Então, chega a questão lá, que aparece com essa curva e pede para você interpretar se a criança ela tem que se submeter a uma nova avaliação ou se ela tem que somente ficar em avaliação. Então, quando que você tem que observar? Então, quando está abaixo do terceiro percentil do gráfico, que está sendo marcado aí. Então, criança abaixo do terceiro percentil do gráfico tem que investigar. Quando está abaixo do percentil 2,5, lembra que o percentil médio é o percentil 50. Quando a criança ela continua numa curva e essa curva desce cruzando mais que 2 percentis. Por exemplo, aí mostrando, então a criança está num canal de crescimento, acompanhando, evoluindo normalmente, de repente começa a decair. Tem que avaliar. Então essas são as curvas de crescimento, são os fatores mais importantes para você saber. Pode ser utilizado para crescimento quanto para peso. Próximo slide. Desenvolvimento neuropsicomotor, outra parte bem cobrada em concurso de residência. Então, lembra, a ordem é céfalo-caudal. Ordem céfalo-caudal e ela é fixa. Ela é fixa e sequencial, ela não é variável. Então, a ordem de evolução neuropsicomotor, então, é céfalo-caudal. Então, a criança, primeiro, ela começa a coordenar a região, por exemplo, de pescoço, depois começa a coordenar braços, depois ela começa a coordenar movimentos finos, dedos. Essa coordenação está associada com a mielinização dos nervos. Então, ocorre a mielinização, é o que está associado com esse desenvolvimento neuropsicomotor. Quais são os achados normais que desaparecem e reaparecem com atividade voluntária? Então, a criança nasce com reflexo de sucção, reflexo da marcha, reflexo da apreensão. Reflexo da apreensão é involuntário até 6 meses. Esses 3 reflexos, eles reaparecem, mas de forma voluntária. A criança depois faz a sucção voluntariamente, a marcha também e a apreensão. Os reflexos que desaparecem
e se reaparecerem, são sinais patológicos. Então, o reflexo de Moro, ele tem que desaparecer até, no máximo, 2, 3 meses. Se ele estiver lá até 6 meses, é patológico. O de Babinski até 18 meses também é patológico. E o reflexo tônico cervical de Magnus Clay é patológico até passando de 1 mês a 2 meses. Então, esses são os reflexos que você tem que lembrar. Próximo slide. Então, a gente fez vários quadros sobre a escala de desenvolvimento de Denver. Essa é a escala de desenvolvimento de Denver que é a mais cobrada. A gente colocou tudo, desenvolvimento neuro, psico e motor. Quais são os marcos principais que você tem que decorar, realmente tem que decorar, para acertar as provas de concurso. Então, repare que essa tabela ela foi feita com evolução. Então, repare, por exemplo, nessa primeira, neonato de 0 a 28 dias. Então, antes do marco 28 dias, começa pelo marco 0. Depois do marco de 28 dias até o 4 semanas, repare que então, nesse intermédio, nós teremos 2, 3 semanas e subsequentemente. Depois de 4 a 8 semanas, esses marcos do desenvolvimento, eles vão aparecer nessa sequência, entre 4 e 8 semanas. Lembra que a sequência de evolução, ela é fixa e invariável. Então, antes dos 28 dias, queda da cabeça na suspensão ventral, a criança não consegue sustentar. Vira a cabeça quando de bruços. 4 semanas, sustenta momentaneamente a cabeça. Então, já com 4 semanas, sustenta momentaneamente a cabeça. Entre 4 e 8 semanas, então começa. Sorri ao contato visual. Depois, acompanha objetos em movimento de 180 graus. Quando estiver próximo de 8 semanas, já vai reflexo da marcha, já está ausente, como você viu no slide anterior. Seguindo para 8 semanas, levanta o tórax e a cabeça. Então, próximo slide. Meses. Já tem ausência do reflexo de Moro e já apanha objetos e coloca na boca. Quando vai chegando próximo dos 4 meses, ela já rola sobre a superfície, apanha objetos grandes e transfere objetos entre as mãos. Repare que algumas frases elas estão chamando a atenção em letra maiúscula, que são as frases mais importantes, são as mais cobradas. Então, com 4 meses, um marco importante é transfere objetos entre as mãos. Balbucia monossílabas e senta-se por pouco tempo. Então, você está vendo aqui, balbucia monossílabas, senta-se por pouco tempo, é em torno de 5 meses, que você está vendo, entre 4 e 6 meses, evolução de cima para baixo. Com 6 meses, senta-se sozinho, sem apoio. Lá, evoluindo mais ou menos 7 meses, já fala mamã, papá. Com cerca de 8 meses, bate palma. Quando estiver chegando perto de 9 meses, rasteja ou engatinha. Próximo slide. Levanta-se sozinho. Já um pouco mais de 9 meses, deambula com uma mão segura, então lá em torno de 10 meses. Em torno de 10 meses também tem pinça do indicador e polegar. E já participa de jogos simples com bola, por exemplo. Quando faz já 1 ano, já está deambulando sozinho, já monta torres de 3 cubos, indica alguns desejos, o que tem vontade de fazer, e abraça os pais. Quando estiver chegando perto dos 15 meses, ela já corre, sobe escadas, imita rabiscos, fala 10 palavras e alimenta-se sozinha. Então você está vendo aqui, se com 15 meses ela corre, então com mais ou menos 17 meses vai imitar rabiscos, com quase 18 meses já vai estar alimentando sozinho. Próximo slide. Então quando ela estiver com 18 meses, entre 18 meses e 2 anos, entre 18 e 2 anos ela vai, corre bem, abre portas, já empina torre com 7 cubos e pula. Entre 2 anos e 2 anos e meio, então ela vai começar falando frases com sujeito, verbo mais objeto. Depois ela sabe o nome dela completo, ajuda a guardar o objeto, ajuda os pais a guardar os objetos. Entre 2 anos e meio e 3 anos, apoia-se em um pé, faz torre de 10 cubos, conhece idade e sexo e repete 3 números, quando ela estiver já quase perto dos 3 anos. Entre os 3 e 4 anos, olha a evolução como é que vai ser. Então, primeiro lava as mãos, ajuda a se vestir, desenha a pessoa com 2 ou 4 partes, conta moedas, inicia interação social com várias crianças. De 4 aos 5 anos, então ela pula a corda, reconhece o mais pesado entre 2 objetos, frases com 10 sílabas, conta 10 moedas, troca de roupa sozinha. Então, a primeira vez que a criança vai trocar de roupa sozinha é entre 4 e 5 anos. Aos 5 anos, amarra cordão,
dos sapatos e distingue fantasia da realidade. Então é nessa idade que ela vai ver, vai descobrir que o Papai Noel não é verdade. Próximo slide. Servidor Público de São Paulo de 2003. Então, questão recente para você ver como isso é cobrado. Assinale a alternativa que corresponde ao ganho ponderal do peso do lactente em sua faixa etária. Então, se você viu o ganho ponderal, pode ser gramas por dia ou gramas por mês, você vai fazer daquela forma que eu expliquei. Então, você vai colocar na coluna da esquerda, olha aparecendo aí, o número 1, 2, 3, 4, de cima para baixo. Na coluna da direita, 4, 5, 6, 7, de baixo para cima. Então, no 1, você vai colocar primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, os trimestres aparecendo. E na coluna da direita, de baixo para cima, você vai colocar 400, 500, 600, 700 gramas. Então está perguntando, 30 gramas no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, você repara que são 2.100 gramas que ele vai ganhar no primeiro trimestre. Se você dividir por 90, não vai dar 30 gramas, vai dar 30 gramas por dia. 20 gramas no segundo trimestre, sim. Repara, 600 gramas versus 3.800 gramas, dividido por 90, 20 gramas por dia no segundo trimestre. Resposta letra B. Próximo slide. A prova do Servidor Público de São Paulo de 2001. Um lactente de 3 meses, sexo masculino, nasceu com 3,5 quilos, 52 centímetros de estatura e perímetro cefálico de 35 centímetros. Deverá apresentar em média as seguintes medidas. Peso, então, 3 meses. No primeiro trimestre, você viu que ele cresce 700 gramas por mês, 2 quilos e 100. Então, 3,5 mais 2 quilos e 100 vão dar 5,6 quilos. Então, você procura lá, letra A, já tem a resposta certa, 5,6 quilos. Mas vamos procurar o perímetro cefálico e a estatura. Estatura, com 3 meses, a gente colando a tabela, no primeiro semestre ele vai crescer 15 centímetros, então no primeiro trimestre uma média de 8 centímetros. Então ele deve ter 52 mais 8, 60 a 61 centímetros. Perímetro cefálico, nos primeiros 3 meses, você acabou de ver, ele cresce 5 centímetros, o perímetro cefálico. Então, repare, letra A também está certa, 35 mais 5, 40, aproximadamente 41 centímetros. Então, tem que realmente decorar essas tabelas. Próximo slide. Modificado Medlearn em 2005. Mãe de uma criança de 15 meses de idade está preocupada com sua falta de apetite e com seu peso. Há 3 meses ela ganha aproximadamente 300 gramas por mês e se mantém no percentil 50. Olha a dica aí, percentil 50, percentil normal. O exame físico também é normal. A sua conduta nessa situação é: então, solicitar hemograma completo para o histológico. Espera aí, segura aí. Solicitar urina rotina, urinocultura, elaborar um cardápio hipercalórico, tranquilizar a mãe por necessidade é esperar a diminuição do apetite, prescrever polivitamínico contendo ferro, não. Então a resposta certa, letra D, a criança está no percentil 50, ela está ganhando 300 gramas por mês. Você lembra que até um ano, no último trimestre, do 9º ao 12º trimestre, ela ganha 400 gramas por mês e depois vai diminuindo. Então com 15 meses ela realmente está ganhando 300 gramas por mês. Resposta certa, letra D. Próximo slide. Então, questão do Instituto Figueira de 2003. No primeiro ano de vida, o desenvolvimento da atividade motora fina é marcada pela capacidade de, no primeiro ano de vida, estava lá com letra maiúscula nessa questão. Então, é o trocar objetos com a mão? É alcançar um objeto à distância por conta própria? É pegar um objeto entre as pontas dos dedos e indicador e polegar? Então, é a pinça fina. Tá? Movimento de pinça fina, letra C, é isso que marca o primeiro ano de vida da criança, no desenvolvimento motor fina. Trocar objetos entre as mãos não é motor fino, é motor grosso. Empilhar 6 cubos? Não, ela não empilha. Quando ela está até um ano, ela empilha 3 cubos, você viu? Encaixar todas as peças num tabuleiro de 3 figuras geométricas, não. Próximo slide. RJ 2002. Um lactente, 10 meses, senta-se sozinho, sem apoio. Faz movimentos, senta sozinho sem apoio em torno de quê? De 9 meses. Faz movimentos de pinça com polegar, em torno de 10 meses. E indicador. Responde aos sons do nome, mas, segundo a mãe, ainda não anda com apoio, apenas fica de pé. A conduta adequada é... O que você acha? Esse paciente está normal? Sim, ele está normal. Lembra? Com 10 meses ele pode estar assim, ele pode estar ficando de pé. Tá? Ele não tem que andar, ele pode até estar andando com apoio, mas não quer dizer que ele tem que ser investigado.
Então, vamos lá, letra B, observação com revisão aos 12 meses. Próximo slide. A Federal Fluminense 2002 identifica a opção que se refere incorretamente ao crescimento e desenvolvimento de uma criança normal. O que está incorreto? O recém-nascido a termo e saudável perde aproximadamente 10% do peso corporal nos primeiros dias de vida? Sim. Lembra que ele perde e recupera com 10 dias. Não esqueça isso não. Vamos pular a letra B. Dos 2 aos 8 anos de idade, o ganho poderal médio é de aproximadamente 2 a 2,5 kg por ano. Sim, de 2 a 8 anos, 2,5 kg por ano. Os reflexos primitivos dependem da mielinização. Sim, falei na aula, presta atenção nisso. Letra E, no primeiro ano de vida, a criança saudável cresce em média 25 centímetros, sim, 15 centímetros no primeiro semestre e 10 centímetros no segundo semestre. Lembra, com o primeiro ano de vida, ela cresceu 50% do seu tamanho. Com 4 anos, ela atinge 1 metro. Então, a resposta errada é a letra B. Ao nascer, a fontanela posterior usualmente se encontra fechada. Não, ela normalmente se encontra aberta, com uma polpa digital, e a anterior se fecha por volta dos 10 meses. A anterior ela pode se fechar entre 6 e 18 meses. Então, finalizamos essa aula. É importante você marcar esses marcos de desenvolvimento. Então, seria interessante imprimir as tabelas, todas as tabelas de desenvolvimento neuropsicomotor e realmente decorar todas essas tabelas. Essas tabelas vão cair e vão ser cobradas.